Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar estudando as propriedades de potenciação, tá certo? Nós iremos ver a quarta propriedade e a quinta propriedade. Na quarta propriedade, nós temos uma potência de um produto. Quando nós temos um produto de dois números reais elevados a um expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Giovânia, mas por que nós utilizamos essas propriedades? Para simplificar a resolução de problemas envolvendo a potenciação, diminuir as nossas contas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês se a gente não tivesse usando a propriedade. Vamos resolver esse primeiro exemplo. 7 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Se eu não tivesse aplicando a propriedade, o que eu teria que fazer? Eu teria que elevar esse 7 ao quadrado, multiplicar ele por ele mesmo, ó, duas vezes, certo? 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E esse 5 elevado ao cubo, eu também tenho que multiplicar ele por ele mesmo duas vezes. Vezes 5 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo. Nós vimos na aula passada que aqui a gente tem uma multiplicação de bases iguais. E quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, nós podemos repetir a base e somar os expoentes, não é? Então, aqui nós vamos repetir o 7 e vamos somar os expoentes. 2 mais 2, 4, vezes... Aqui também eu tenho bases iguais, então, eu vou repetir o 5 e vou somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Pronto. Essa foi a resolução sem aplicar a propriedade. Vocês estão vendo que a continha ficou um pouquinho extensa. Eu poderia simplesmente ter simplificado tudo, fazendo apenas a multiplicação, ó, desse expoente por esses outros expoentes, tá certo? Eu poderia ter multiplicado 2 vezes 2, que dá 4, e 2 vezes 3, que dá 6, e repetido os fatores. Bom, vamos ver aqui, pessoal, um exemplo que já está respondido aplicando a propriedade, ó. 2 vezes 4 elevado ao cubo. Então, ficou 2 vezes 4, o 2 está sendo elevado ao cubo, vezes o 4, que também está sendo elevado ao cubo. Então, esse expoente, ele serve para os dois fatores, tá certo? Não precisa não ter resolvido dessa forma maior, já poderia ter feito logo dessa forma simplificada. Vamos ver mais um exemplo. X elevado ao cubo vezes y elevado ao cubo, tá certo? O expoente elevou os dois fatores. Vamos repetir aqui os fatores no terceiro exemplo. Esse 3, ele vai multiplicar esse 3 e ele também vai multiplicar esse 2. Aí, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 2, 6. Vendo como é mais simples utilizando a propriedade, pessoal? Vamos resolver mais um exemplo. 2 vezes 4, que são os fatores. O 3 vai elevar o 2. E o 3 vai multiplicar esse 2 aqui. 2 vezes 3, 6. Aí, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês observarem quando a gente tem expoentes negativos. E como é que nós vamos resolver, Giovânia, quando o expoente é negativo? Vamos resolver da mesma forma, tá certo? Vou repetir aqui os fatores primeiro, 6 vezes 3. Esse 2, ele vai multiplicar esse 2 aqui, e ele também vai multiplicar esse 5, tá certo? 2 vezes 2, 4. Menos por menos, mais. Como é positivo, né? 2 vezes 5, 10. E mais por menos, menos. Pronto, aplicamos a quarta propriedade, tá certo? Então, vamos só relembrar um pouquinho. Quarta propriedade, quando nós temos uma potência de um produto, uma potência de uma multiplicação, tá certo? Nós repetimos os fatores e o expoente, ele vai servir para todos os fatores, ok? Vamos ver agora a quinta propriedade.
Quinta propriedade, potência do quociente. Podemos calcular a potência do dividendo e a potência do divisor. Pessoal, essa propriedade, a quinta propriedade, ela é bem semelhante à quarta propriedade. A diferença é que na quarta propriedade é uma multiplicação, é potência de um produto, multiplicação. E a quinta propriedade é a potência do quociente, é uma divisão. Vocês vão poder encontrar nas atividades questões desse formato, a divisãozinha armada, ou vão poder achar também questões nesse outro formato, tá certo? Vão poder achar das duas formas. Se eu não aplicar essa propriedade, como é que seria, ó? Vamos resolver esse exemplo. 7 ao quadrado elevado ao cubo. Então, 7, ele vai ser multiplicado por ele mesmo, 7 ao quadrado multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Dividido por 5 ao cubo elevado ao cubo. O 5 ao cubo vai ser multiplicado por ele mesmo, 3 vezes também. Aí, vamos relembrar a primeira propriedade. Multiplicação de bases iguais. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Do mesmo jeito aqui, repete a base e somos expoentes. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Pronto. Se eu fosse aplicar a propriedade, como é que seria? Eu ia simplesmente repetir o 7 e multiplicar 2 vezes 3, 6. Repetir o 5 e multiplicar 3 vezes 3, 9. Ia ser bem mais fácil. Aí, eu coloquei esse exemplo aqui respondido, ó. 6 dividido para 4 elevado ao quadrado. O 2 vai servir tanto para o 6, vai ficar 6 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Vamos resolver esse exemplo. 2 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, tá certo? Vamos, aqui nesse outro exemplo, nós temos 6 dividido para 4, são os fatores. O expoente 2 vai multiplicar esse 2. 2 vezes 2, 4. E esse 2 vai servir para o 4. Fica 6 elevado à quarta potência dividido por 4 ao quadrado. Vamos resolver esse outro exemplo. Eu tenho 3 dividido para 5, são os meus fatores. E os expoentes, o 2 vai multiplicar o 3 e o 2 também vai multiplicar o 2. 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 2, 4. Vamos ver mais um exemplo, quando nós temos uma divisão de potência com letras, tá certo? Vamos resolver da mesma forma. Vamos repetir os nossos fatores e vamos multiplicar os nossos expoentes. 1 vezes 2, 2. Menos por menos, mais. Ficou positivo. 2 vezes 3, 6. E mais por menos, menos. Vocês estão prestando atenção, pessoal, que aqui, vocês podem perceber que aqui nós temos bases iguais, x e x, tá certo? E é uma divisão de bases iguais. O que a gente tem que fazer para resolver uma divisão de bases iguais? Repete a base, né? E subtrai os expoentes. Repetir a base e nós vamos subtrair os expoentes. 2 menos da subtração e menos 6, porque aqui é negativo, tá certo? Então, vai ficar como? Vamos multiplicar os sinais. Menos por menos, mais. Então, 2 mais 6 igual a 8, ok? Gente, eu trouxe aqui duas expressões numéricas para a gente resolver, envolvendo a potenciação, tá certo? Então, vamos relembrar que quando nós temos uma expressão numérica, se tiver potenciação, a gente vai resolver primeiro a potenciação, tá bom? E aqui a gente todas têm potenciação. Eu tenho aqui 4 ao quadrado vezes 4. Bases iguais, ó. Multiplicação de bases iguais. Giovânia, aqui é só 4. Qual é o expoente? 1, né, pessoal? Se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir a base, que é 4, e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3.
menos 3 elevado a zero. Nós vimos que quando o expoente é zero, a nossa potência vai ser igual a 1, né? Mas, novamente, ó, bases iguais. Multiplicação de bases iguais. Eu tenho só o 3, então qual é o meu expoente? 1. O que eu vou fazer? Vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, tá certo? Agora, vamos calcular a nossa potenciação. 4 elevado ao cubo, eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Menos 1, mais 3 elevado à sexta potência. Nós vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 6 vezes, tá certo? Que é igual a 729. Então, 64 menos 1 vai ser igual a 63, mais 729 vai ser igual a 792, tá certo? Vamos ao item B. Aqui no item B, eu tenho multiplicação de bases iguais. Todas as bases são iguais. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui a gente tem a divisão. Então, vamos resolver logo essa multiplicação. Repete a base e vamos somar os expoentes. 4 mais 3, 7. E 7 mais 4, 11. Dividido por 2 elevado à oitava potência. Agora, eu tenho uma divisão de bases iguais. O que eu faço? Eu repito a base e vou subtrair os expoentes. 11 menos 8, que vai ser igual a 3. 2 elevado ao cubo, então, eu vou multiplicar esse 2 por ele mesmo 3 vezes, né? Vai ficar 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Até a próxima aula.